Olá para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais da Módulo FM. Hoje, nos estúdios da Módulo, a gente trouxe para conversar um pouquinho com a gente sobre um tema um pouquinho debatido aí nos últimos dias nas redes sociais, a psicóloga Cecília Salomão, para falar um pouco sobre o vício em jogos de azar. Mais especificamente, o famoso tigrinho. Seja bem-vinda aos estúdios da Módulo FM, Cecília. Obrigada, Júlio. Cecília, para começar, assim, para dar um start mesmo, vamos começar explicando pro pessoal o que são os vícios, né? O que são os vícios? Júlia, a gente trabalha muito em psicologia, eu sou psicanalista e aí dentro da psicanálise a gente vai trabalhar muito com a questão da compulsão e da repetição. E aí a gente pensa que a questão do vício, ela vem para substituir. A gente, dentro da psicanálise, pensa que existe uma falta que ela é estrutural. Todo mundo é ser de falta e todo mundo tem algo que lhe falta, que a gente entende que precisa cumprir isso de alguma forma. Essa relação de precisar ter algo que não se tem é o que faz com que a gente se mobilize, que a gente vá atrás das coisas, que a gente produza, que a gente tente falar assim, olha, hoje o que vai me preencher é fazer um curso superior, daí eu vou e estudo. Ou hoje o que vai me preencher é uma profissão diferente, ou fazer arte, quero ser famoso, enfim, encontrar algo que vá a um nível fantasioso, obviamente, porque é o que a gente olha e fala assim, nossa, isso vai resolver a minha vida. Então eu vou e busco algo para completar. E nisso eu faço um movimento para me colocar naquela situação. Eu faço um movimento para tentar encontrar como me preencher. O vício, ele vem como uma possível resposta a esse lugar. Só que ele vem como uma resposta muito perfeita. Porque quando você tem acesso àquilo, você tem uma sensação de satisfação muito grande. Você não vai querer abrir mão disso. Uma vez que você tem essa sensação de completude, de totalidade, você não vai ter nenhum tipo de interesse em qualquer outra forma de satisfação. Porque todas as outras formas de satisfação, elas são, como a gente fala, parciais ou substitutivas. Elas são pequenas com relação a isso. Então você entra num movimento de compulsão. Ou seja, você quer frequentemente ter acesso àquele nível de satisfação que você teve anteriormente. E isso configura um vício. O Freud, ele fala que o vício é a única coisa que é capaz de romper com essa relação de falta, de desejo. Então, ele vem tampando. É como se você tivesse uma rosquinha, e como se todo mundo fosse uma rosquinha com um buraquinho no meio. E você tá assim, nossa, isso daqui vai me preencher, isso daqui vai me preencher. E daí você encontra o formato perfeito que te encaixa plenamente. Só que você tá ali naquele fluxo e você não percebe mais nada em volta. Cecília, e você acredita que existe alguma diferença entre vícios por jogos, né? Esses que têm sido debatidos mais agora, e pelas drogas consideradas pesadas? Tem alguma diferença entre esses dois vícios? A diferença primordial é que o vício por jogos é mais fácil, porque todo mundo tem celular, todo mundo usa celular. Então, o vício está na palma da sua mão o tempo inteiro, 24 horas por dia. E como que você vai se separar do celular se hoje a gente trabalha com ele? Se hoje existe, por exemplo, uma demanda por rede social muito grande, você tem que ter uma rede social, você tem que se mostrar, você tem que aparecer, se você não aparece, você não consegue trabalho, enfim, todas essas coisas são muito fortes. E o vício por drogas, ele normalmente implica a necessidade da pessoa ir até algum lugar para encontrar o objeto de consumo. O vício dos jogos, principalmente esses jogos a nível de aplicativo, esses jogos de azar, as apostas, né? O grande problema é que você tornou isso diário. Ele é constante na vida das pessoas. Então não tem como eliminar esse contato com aquilo que te vicia, com o objeto do seu vício. Então ele é muito pior. Mas em essência, fisiológica e psiquicamente, é a mesma coisa, talvez comparável a drogas mais pesadas possíveis. Eu cheguei a ver que ele afeta os mesmos campos do cérebro que qualquer outro tipo de droga, né? Esse vício por jogos. Sim, sim. A gente pode pensar, por exemplo, se a gente for olhar pela neuropsicologia, por aspectos neurológicos, esse tipo de satisfação, ele ativa o seu sistema de recompensa, que é a mesma coisa que acontece com drogas mais pesadas. Algumas drogas que são
um pouco menos mal vistas, elas têm um sistema mais demorado para você atingir uma recompensa. Por exemplo, o álcool. O álcool você precisa beber uma quantidade relativamente alta para que você se sinta bem, para que você tenha o prazer da bebida. Algumas drogas mais fortes vão ter isso mais rápido, como é o caso do crack. Quando o indivíduo consome o crack, heroína, essas drogas mais pesadas, o sistema de recompensa é ativado muito imediatamente. E o seu cérebro, ele é invadido por neurotransmissores que vão te dar a sensação de prazer. Quando aquilo abaixa no seu organismo pede novamente aquela mesma sensação. E aí você recorre àquilo de novo. O sistema que é ativado com os aplicativos, com os jogos, com a adrenalina do apostar e saber se você vai ganhar, não vai ganhar, é exatamente o mesmo. E aí a gente ainda tem um problema que é, se a gente for olhar, isso a gente olhando num campo neurológico, né? Se a gente for olhar num campo psicanalítico, essa falta que eu falei, ela é estrutural. Então, ela tá na essência do que é ser humano. Esses jogos, eles vão brincar com essa sensação que a gente tem da coisa da dívida. Então, o que acontece? Eu falto, mas ao mesmo tempo eu tô sempre em dívida, porque eu existo por causa de uma outra coisa e eu preciso pagar pela minha existência de alguma forma. Mesmo se a gente for pensar de um ponto de vista cristão. Todo mundo já nasce com o pecado original e você tem que fazer com que a sua vida compense essa dívida estruturante que você tem. Se a gente pensa num ponto clínico, né? Todo mundo tá ali produzindo e tentando fazer coisas para justificar. Seja por uma questão espiritual, seja por uma questão até a nível de ancestralidade. Eu devo aos meus ancestrais, às pessoas que vieram antes de mim, a minha existência, então eu preciso justificar ela de alguma forma. E aí, essa ideia de produzir, de conseguir um lugar, nossa, olha aqui quanto que eu ganhei, olha como eu sou bem sucedido, olha o que eu consigo. Isso é muito tentador, isso mexe com uma coisa muito íntima da própria existência humana. Então, é muito difícil você se desveicular dessas coisas, porque a tentação é muito grande. Não, e fica muito complicado se desvincular mesmo, justamente pelo efeito da mídia. Uhum. A gente vê aí vários influencers, né? Inclusive, uma das coisas que fez esse assunto vir tão à tona foi que na última semana tem acontecido a CPI, né? Para regulamentar ou proibir, organizar os jogos de azar, onde inclusive a Virgínia foi chamada, o Rico Melquiades também. O próximo é Juju Todinho. Ela vai ser... não cheguei a ver, mas ela também foi convocada a ser... E a gente vê muitas pessoas divulgando esse tipo de jogos, né? Então, o que acontece com relação à divulgação? Os jogos de azar sempre existiram e eles sempre vão existir. Quando eu era pequena, não é da sua época, mas assim, quando eu era pequena, era o jogo do bicho. Todo mundo jogava no jogo do bicho, mas ninguém podia saber que você estava indo ali jogar no jogo do bicho. Era na casa de alguém, num lugar escondido, porque não é regulamentado. 2020, a gente começou a ter regulamentação da entrada desses jogos aqui. Por exemplo, quando o Bet surgiu, eu lembro que meu pai tinha uma farmácia e perto da farmácia dele tinha uma casa de Bet. Só que era uma coisa meio oculta, meio assim. Era um bar que fazia Bet. Liberado. Uhum. A partir do momento que liberou, em 2020, a entrada dos jogos de azar aqui no Brasil, eles começaram a divulgar isso de uma forma muito aberta. Então, as casas que antes eram meio ocultas, elas começaram a ser abertas. E aí, eles precisam que isso seja expandido. Qual que é o público-alvo desses jogos? Primeiro, adolescentes. Porque adolescentes, eles têm esse sistema de recompensa muito em aberto. É um momento até fisiológico, cerebral. O cérebro está muito propenso a receber informações e receber neurotransmissores do sistema de recompensa. Então, tudo é vivido muito intensamente pelo adolescente. E aí, um jogo, um sistema que recorre a isso, vai, obviamente, planejar ali, vai mirar nesse público. Esse é o primeiro público. O segundo público é, de uma maneira mais ampla, classe C. Por quê? Porque você vai ter pessoas que vão estar assim, nossa, eu preciso encontrar uma maneira de crescer, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso mudar minha situação. E muitas vezes de maneira fácil, né? Tentando, Sim. assim, entrar no jogo ali e ganhar o do mês, na verdade. Por quê? Porque, na verdade, se a gente for parar pra pensar, sabe, R$ 1.500
muito pouco para sobreviver. Então, você já tá no cansaço do dia a dia, trabalhando. Você não vê perspectiva, você trabalha na mesma coisa há anos. E o salário, né, é um salário relativamente baixo. As pessoas querem mais do que elas têm, porque ninguém quer viver com o básico. E não tá errado em pensar assim, né? Em crescer. Sim. O problema é quando isso acontece, tipo, tentando achar uma maneira mais fácil disso acontecer e acaba caindo numa perdição de acreditar que nesse momento você consegue fazer. Então, não é nem que seja mais fácil, é que é muito tentador. Pensa, quem que divulga, Beth? Neymar, o Caio Castro, as maiores influenciadoras do Brasil, como você citou, da própria CPI. A Virgínia é a maior influenciadora do Brasil. E o público dela, majoritariamente, são adolescentes e pessoas da classe C. Eu vi que o maior número de usuários desse tipo de jogo é entre 15 e 30 anos. Exato. Então, assim, e os jogos são proibidos para menores de 18 anos, mas assim, dão um jeito de burlar e tal para poder utilizar, e alguns jogos ainda não são regulamentados também, né? Tem essas casas que estão sendo excluídas aos poucos. Você acredita que existe uma maneira de se blindar para não cair na tentação desses jogos? Júlio, talvez a melhor forma da gente pensar em como não ser tão tentado é pensar no que a gente consome. A gente não pensa nisso, mas a rede social é um comércio, né? O seu like, a sua curtida, a sua visualização, o seu tempo de tela é um comércio. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um youtuber, que é do Antídoto. Ele fala assim, você tem que parar pra pensar. Uma coisa que não tá vendendo algo, o produto é você. O produto é o seu tempo de tela. O produto é o que você olha. Então tem estudos da semiótica que são especificamente para avaliar quais os locais em que o olho mais para por mais tempo, que é para eu colocar alguma coisa ali para vender. Então, e o tanto de gente que vende estratégias de marketing, cursos de não sei o quê, para ganhar dinheiro em cima das redes sociais. Então você é o produto. Você precisa começar a pensar quem que você segue, o que você consome, o que aquela pessoa tá ali fazendo. Tem, inclusive, um influenciador, não é uma pessoa que eu conhecia, que eu seguia, eu já tinha escutado falar em consultório, mas que foi uma pessoa que me surpreendeu muito positivamente, que foi o Felca. Uhum. Quando ele fez o vídeo criticando a CPI, né, eu acho que ele trouxe pontos muito relevantes. E um desses pontos é dizer assim, aqueles influenciadores que estão ali, eles têm sangue nas mãos. Tem sangue nas mãos. Porque eles contribuíram diretamente para que as pessoas que estão assistindo ele caíssem nesse vício. Aí o Felga até fala assim, coloca alguém que é viciado, que perdeu tudo na vida do lado dessas pessoas. Eu quero ver se vai ser um show igual foi. Porque quando a gente assiste, a gente vai ser influenciado. Eu mesma já comprei várias coisas de dicas de limpeza de roupa do TikTok, essas coisas assim. Quem nunca comprou alguma coisa que viu numa rede social? Nossa, esse truque sensacional que vai mudar a sua vida. Minha mãe vive na Shopee procurando as coisas que ela assiste, sabe? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a escolha que a gente faz das pessoas que a gente admira. Porque não dá pra ficar sem celular, não dá pra ficar sem a expectativa de crescer de vida. Isso é impossível, todo mundo quer melhorar a situação. Mas dá pra gente saber quem que a gente segue, dá pra gente ver o que essa pessoa tá passando de mensagem, dá pra tentar entender como que a pessoa reage a situações que são éticas, que são morais. Você chegou a comentar sobre a influência das redes sociais, e eu vi um documentário no Netflix, eu não vou lembrar o nome agora. Depois a gente libera aqui e faz indicação lá no Modulando. Que fala justamente sobre isso, que as redes sociais, no primeiro momento, foi criado para ter um vínculo com as pessoas e tal, poder te conectar com pessoas de outro país, mas atualmente ela é utilizada mais para vender. Você pode ver que, tipo, a cada 2 stories de pessoas que você conhece ali, você vê uma publicidade de algo. Sim. Então, as redes sociais são utilizadas muito para isso. E há uma forma muito, descarada mesmo de vender, é meio que fazer a pessoa se viciar naquilo. E eu acredito muito que as redes sociais têm feito isso com os jogos. Hoje, por exemplo, eu estava vendo ali um vídeo no YouTube sobre justamente o Felca criticando e comentando pessoas que fazem divulgação dos jogos. Uhum. E no meio da propaganda, naquela publicidade que acontece no YouTube, enquanto eu estava vendo algo sobre
uma crítica mesmo à propaganda do Tigrinho, assim, incentivando mesmo a pessoa a abrir. E às vezes é uma pessoa que tá ali querendo pagar o boleto do mês, né? Sim. Não é que nem a Virgínia, ela expõe muito e fala muito sobre entrar no jogo por diversão. Inclusive, ela falou isso na CPI, né? Ela falou que ela não incentiva as pessoas a colocarem dinheiro lá a não ser por diversão. Só que é muito complicado você ficar mostrando o tempo inteiro a sua vida da maneira como a Virgínia tem. Ela tem tudo que ela quer na hora que ela quer. Simplesmente começar a divulgar um jogo desse como diversão e não querer que as pessoas que assistem ela tentem, tipo, mudar de vida mesmo. Mas é óbvio que ela quer que as pessoas viciem. Quando você vai e você pega o cupom do seu influenciador favorito e coloca, você não tá ganhando créditos pra jogar. Olha como meu influenciador é legal e tá me dando créditos. Aliás, isso para todo tipo de cupom que você usa para comprar. A ideia de um cupom de influenciador é rastrear de onde tá vindo as indicações. Quem que tá me dando mais dinheiro? E no caso dos jogos de azar, principalmente do Tigrinho, para alguns influenciadores, eles chegam a ganhar 50% em cima da perda dos usuários que colocaram o cupom dele. Então, colocar o nome da Virgínia lá serve para dizer assim, olha, esse dinheiro que a gente tá ganhando em cima dessa pessoa que tá perdendo dinheiro aqui, esse dinheiro é graças à Virgínia. Então, uma parcela disso é dela. As médias são de 30% a 50% dos valores. Você acha que essas pessoas não têm interesse? É lógico que essas pessoas têm algum interesse nisso, elas precisam ser pagas. Ser influenciador é uma profissão também. Sim. Então essas pessoas precisam ser pagas de alguma forma. E elas são pagas com propagandas, com patrocínio de alguns influenciadores e com esse tipo de dinheiro. E é muito dinheiro. O Felca chegou a expor que ele recebeu uma proposta de 50 milhões para divulgar. E a primeira proposta, a proposta inicial, porque depois eles ainda ganham em cima das perdas. E isso que é uma coisa que a CPI foi convocada justamente por isso. Porque é você deixar claro que você tá fazendo alguém entrar naquele jogo pra perder. Porque você ganha em cima do lucro da pessoa. E mesmo essas pessoas que às vezes colocam, mas não tem essa cláusula, né? Que nem a Virgínia mesmo falou que não chegou a reconhecer e não tinha a cláusula onde ela ganhava uma porcentagem em cima das perdas. A casa nunca perde, né? Claro. Ela vai ganhar de alguma maneira. O jogo, ele é criado pra alguém ter lucro. E na maioria das vezes é alguém até fora do país. Sim, não é tributável, não é rastreável. E o fato de ser digital é muito mais complicado, porque assim, como que você vai avaliar se o algoritmo tal não tá comprometido? Por exemplo, quando a gente pensa em cassinos, todo filme que a gente vê de cassinos vai ter lá assim, nossa, a casa tá ganhando dado, tá viciado, a roleta tá com alguma alteração e tal. Como é que você vai fazer isso com o algoritmo? Como é que você vai comprovar que o algoritmo não está viciado? E eles têm um sistema de controle muito grande. Por exemplo, se você fica um tempo sem acessar o aplicativo, você ganha bônus extra, rodadas extra. Você ganha um incentivo. Não, fica mais. Quando eles veem que o seu comportamento segue um determinado padrão e você vai começar a tirar dinheiro quando, por exemplo, você está perdendo uma certa quantidade, você vai ganhar. Então, eles incentivam ainda mais. Esse reforço intermitente, pegando emprestado aí um termo da TCC, isso tem como função te manter preso. Então, tem uma intencionalidade, sabe? É uma manipulação que ocorre o tempo inteiro, né? Sim. Inclusive, também tem um estudo que fala que algumas pessoas têm uma certa propensão, que eles falam sorte, justamente para poder influenciar as outras pessoas que, tipo, não, conheço alguma pessoa que ganhou certo R$1.000, R$2.000, nunca é muito dinheiro, né? Nunca é assim, a pessoa mudou de vida com o Tigrinho ou esses jogos de azar. Mas justamente para influenciar ali e contar para as pessoas à sua volta que não, dá certo sim. Sempre tem uma pessoa da sua convivência que vai falar, não, eu joguei e tô ganhando dinheiro, está dando certo. Eles precisam ter isso para manter esse reforço por parte do usuário. E aí a gente ainda tem assim, isso é tão sério, né? Que você tem várias propagandas que são com influenciadores, que o influenciador pega ali o sistema e fala assim, não, eu vou jogar aqui para mostrar para vocês que dá para ganhar. E aí, obviamente, naquele momento,
o algoritmo é manipulado para que a pessoa tenha um índice de recebimento maior. Você não tem garantia nenhuma que aquele celular é o celular da blogueira. Você não tem garantia nenhuma de nada. Aquela conta é a conta da blogueira. Exato. A Virgínia, inclusive, falou na CPI que a conta que ela usava pra jogar não era dela. Pois é. Então, assim, a gente não pode esquecer que um influenciador é uma marca, que não é uma pessoa ali naquele momento. É a empresa, a indústria, o produto que eles vendem para si. Então, você acha que o moletom estrategicamente pensado com a foto engraçadinha da filha da Virgínia na hora que ela vai na CPI não é pensado? Ou ela errar e falar, ela brincar, fazer frases que são utilizáveis, não é pensado? O óculos... Fazer de desentendida, como se não tivesse entendido algo simples. Sim. Errar e tentar usar o canudo da garrafa no microfone. E ali, naquele momento, todo mundo, muito provavelmente, se você pesquisar na internet, todo mundo tá falando o nome da marca do copo. Uhum. Porque, a Virgínia fez isso, ou então o bola pra frente, que ela fala. Então, tudo isso é muito estrategicamente pensado, porque ela é uma marca. Então, tudo que é mostrado nos stories, a gente tem que estar muito atento a isso. As coisas que são mostradas nos stories não são não intencionais. As coisas são pensadas, são planejadas, são idealizadas. E uma exposição desse tamanho, que é o caso, por exemplo, de uma CPI, também é detalhadamente planejada. Ela tem uma equipe ajudando ela a pensar em cada coisa que ela vai falar, que ela vai fazer, como que ela vai se posicionar. Tudo isso é muito pensado porque ela precisa cuidar da própria marca. Afinal de contas, é o ganha-pão dela. Ninguém iria se expor dessa maneira se não fosse pensado cuidadosamente. Existe a forma certa de consumir esse tipo de conteúdo ou é melhor não consumir? O conteúdo eu falo de blogueiros, de pessoas, de digital influencers, ou melhor, vou parar de seguir mesmo e não ver porque pode me influenciar aí a fazer algo errado. Eu acho impossível a gente não consumir de alguma forma, sabe? 90% das pessoas hoje são cronicamente online. Uhum. E é engraçado porque, assim, a gente pensa que a internet é uma coisa muito de jovem, mas o consumo de internet, principalmente de TikTok, entre idosos, é uma coisa absurda. Então, eu acho que é um pouco impossível a gente não ter acesso. Eu acho que a grande questão é a gente saber quem que a gente segue. Tomar um cuidado ali de entender se aquela pessoa que a gente segue, ela compartilha dos nossos ideais, dos nossos pensamentos, se aquilo tá te acrescentando alguma coisa. Se o consumo desse produto... A gente tem que pensar no consumo das redes sociais e no consumo das blogueiras como a gente pensa no consumo de um produto. Eu consumo isso daqui. Isso me faz bem? Isso é bom pra mim? Isso me faz melhor? Isso vai trazer algum benefício pra minha vida? Então a gente tem que pensar nesse produto que é a rede social, nesse produto que são as influenciadoras, que são os influenciadores de uma maneira geral, de maneira muito crítica. Principalmente quando a gente está falando de adolescentes e crianças, porque tem influenciadores que são específicos para eles, né? A gente pega aí, tem vários influenciadores que vêm de crianças até ser mais velhos. O próprio Lucas Neto, ele tem essa história de ser, assim, uma pessoa de ter muito tempo, né? Os irmãos Neto como um todo. E que acabam sendo o público mais influenciado, né? Principalmente assim, os adolescentes. Você vê, eu tenho adolescentes no consultório que consomem internet enquanto estão em atendimento. Eles têm muita dificuldade de desligar. A proibição de celulares nas escolas foi uma amostra disso. Eles saem, eles já estão assim, pelo amor de Deus, me entrega meu telefone logo, que eu preciso ver o que tá acontecendo. Pra nós, é difícil também. Eu mesmo, às vezes, tenho que me controlar, porque eu fico no celular a maior parte do meu tempo livre. Uhum. Mas eu tento consumir conteúdo que vai me agregar de alguma maneira e tudo. Então, pra gente finalizar, o alerta, assim, pra família, pros amigos, até mesmo pros professores, de como observar que aquela pessoa tá viciada em jogo e pode acontecer de ter uma consequência pior, né? A gente precisa ficar muito próximo. Recente a gente teve alguns eventos, até aqui na cidade mesmo, de pessoas que, em função de questões financeiras, tiveram tentativas e concluíram, de fato, alguma questão com a própria vida. E aí muita gente fala às vezes assim, ó, não tem sinais, a pessoa não dá sinais do que tá acontecendo.
Um caso que aconteceu recente, me falaram que, inclusive, a pessoa foi chamando os parentes assim, vamos fazer alguma coisa? Não conversava há muito tempo. Vamos fazer alguma coisa? Vamos resgatar isso da história da família? Eu queria tanto ver vocês. Então, mudanças muito bruscas no comportamento sempre precisam servir como alerta. Dificuldade de se separar de um objeto de uma forma assim que não é normal, né? É preciso ser observado. A pessoa não consegue ficar sem o celular por um tempo? O que é que está acontecendo? O que tem ali que está impossibilitando isso? Se a pessoa muda o comportamento social também, isso é muito importante. E aí, muitas vezes, a gente fica assim, então se a pessoa começar a se fechar. Não só se a pessoa começar a se fechar. Se a pessoa começar a estar muito eufórica socialmente, quando era uma pessoa que não tinha isso, ou fazer muita questão de ter gente por perto, mudanças são sinal de alerta, independente delas serem socialmente vistas como positivas ou como negativas. E é sempre preciso, assim, procura uma ajuda profissional. Procura alguém que tenha conhecimento sobre o que está acontecendo. Conversa, aciona essa pessoa que tá se sentindo diferente, que está demonstrando alguma questão assim. Conversa com ela, aciona uma rede de proteção. A gente sempre tem que pensar, principalmente quando a gente fala de vícios, de rede de proteção. Família, amigos, relacionamentos amorosos, se a pessoa tiver... profissionais múltiplos, então não é só o psicólogo, precisa ter ali um acompanhamento de um psiquiatra para ajudar na questão da compulsão. A gente precisa trabalhar em rede e a família precisa estar alerta para estar em rede também. Sair um pouco da rede social ali no celular e ir um pouco para a rede social no nível físico, né? O virtual ele é muito útil, ele é muito interessante e ele traz muitas possibilidades para o dia a dia, para o trabalho, para uma série de coisas. Mas ele também é um risco, principalmente quando a gente começa a abandonar as questões que são diárias, as nossas funções diárias, as nossas vivências diárias e ficar muito preso ao virtual. Certo, muito obrigado pela sua participação aqui na Módulo FM, Cecília. Eu que agradeço, muito obrigada, Gil. Então conversamos com a psicóloga Cecília Solomão. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Tenham todos uma ótima tarde. Até mais.